Os casos de febre amarela, como a gente disse com as informações da Larissa Graciano, estão assustando muitos brasilienses. O DF é uma área com possível risco de disseminação da doença, mas hoje não vivemos um surto de febre amarela por aqui. No ano passado, 3 pessoas morreram no DF em decorrência da doença. Neste ano, a morte de um vigilante no Hospital Regional de Planaltina está em análise. Mesmo com a situação controlada, a vacinação contra a doença pode ser indicada. Segundo a Secretaria de Saúde, há 10 mil vacinas em estoque e todos os centros e unidades de pronto-socorro estão abastecidos. Para nos explicar quem deve se vacinar e quais os cuidados devemos tomar, recebemos no estúdio o médico pediatra José Fernando Vinagre. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Repórter DF. Eu é que agradeço o convite em nome da Sociedade Brasileira de Pediatria, da qual eu faço parte do Conselho Curador, em vir aqui tentar esclarecer realmente essa situação que envolve a vacinação da população brasileira. Isso, doutor. Muita gente está assustado, mas DF não vive um surto. O que isso significa? A gente deve se preocupar? Quem mora em área urbana precisa se vacinar também? Veja bem, o ideal é que a população toda, como um todo, faça a vacina, porque a única forma de se evitar a doença é através da vacinação. Não existe outra situação em que a doença não aconteça que não seja a vacinação. Mas em situações emergenciais, como está acontecendo nesse momento do Brasil, e que é uma época propícia realmente, que aumenta as chuvas, que é uma época em que a incidência da febre amarela é maior, ela está, como é uma situação emergencial, a vacina está se restringindo àqueles grupos localizados nas áreas mais de risco. Não é? E recentemente nós passamos a adotar agora, no final de janeiro, começo de fevereiro, o Ministério da Saúde do Brasil adotou a vacina fracionada, né? Porque não havia a vacina integral disponível para a população que precisava numa situação emergencial. Essa vacina fracionada, ela também é eficaz? Consegue proteger? Como é que surgiu a vacina fracionada? Foi mediante estudos aprofundados, fazendo doses com vários fracionamentos, se havia realmente uma eficácia. Esses estudos mostraram que sim. Agora, ela não dá uma imunidade permanente, como daria a vacina integral. Então, a pessoa tomando a vacina fracionada, ela, depois de um determinado período, ela deverá repetir novamente a vacinação. E existem faixas etárias específicas situações específicas que não se deve usar a dose fracionada. Quais são essas? Então, e aí é o documento que a Sociedade de Pediatria lançou agora, orientando exatamente isso. Crianças abaixo de 2 anos não podem tomar a dose fracionada, porque o sistema imunológico da criança nessa idade ainda não está desenvolvido o suficiente para que processe a vacina. Entendeu? Então, não pode ser aplicado em crianças. Essa é a mensagem principal que eu quero deixar nessa conversa com você. Crianças abaixo de 2 anos, seria entre 9 meses e 2 anos, devem tomar a vacina integral, completa, exatamente. Pessoas que vão viajar eles não precisam mais ser vacinados. Exatamente. Estudos desde 2014, a Organização Mundial de Saúde mudou os critérios da vacina da antifebre amarela. Então, as pessoas hoje se preconizam uma dose única. Há estudos que comprovam essa eficácia, mas não é uma situação adotada em todos os países do mundo. Mas a recomendação
da OMS desde 2014 é que uma dose só já faz essa imunização permanente da doença de febre amarela. Doutor, quem vai viajar para uma região de risco pode tomar essa vacina fracionada? Pode tomar essa vacina, desde que não tenha menos de 2 anos. Também uma pessoa que tem alguma doença imunodepressora, por exemplo, uma virose, um HIV, que não esteja em forma ativa da doença, porque em forma ativa o doente não pode tomar vacina, mas que esteja controlado com os exames laboratoriais controlados, não deve tomar a fracionada, e sim a vacina integral. Doutor, então a boa notícia é que os brasilienses não precisam se desesperar e correr aos postos de saúde, né? Tá aqui, a situação está controlada. A situação, nesse momento, nós, os brasilienses, não estão numa área de risco. Mas, preventivamente, se recomenda que numa oportunidade fora dessa crise e tal, se vacine com a disponibilidade que houver nos postos e tal. E registrando só mais uma coisa nessa nossa conversa, é as mães que estão amamentando e que precisem tomar a vacina. Então, são duas situações. As mães que estão amamentando, que não estejam em área de risco, é melhor que não tomem a vacina. Não vão tomar. Mas se ela está numa área de risco e precise tomar a vacina, a recomendação é que as crianças menores de 6 meses que estão sendo amamentadas, essas mães parem durante 10 dias de amamentar. Tomem a vacina, porque se está numa área de risco, precisa tomar, e parem de amamentar, isso especificamente para as crianças menores de 6 meses de idade. Que não é o caso da maioria. De Brasília, né? E assim, também não é especificamente uma situação de Brasília. Situação. E uma outra situação também é que está tendo muita preocupação das mães, umas crianças que ainda não tomaram determinadas vacinas do calendário normal de vacina, como a tríplice viral, que é contra cachumba, rubéola e sarampo, ou a tetraviral, que além dessas 3 pega a varicela também. Essas vacinas não podem ser dadas ao mesmo tempo que a da febre amarela. Então, se uma criança ainda não tomou essas 2 vacinas específicas, a tríplice e a quádriple, ela tome a vacina da febre amarela e após 30 dias tome essas outras, que são recomendadas e obrigatórias no calendário de vacinação. Doutor, infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada pelos esclarecimentos.